Light Yagami acreditava que estava salvando o mundo. Ele se via como um deus, mas anos depois da queda de Kira, surgiu alguém muito diferente. Um estudante chamado Minoru Tanaka recebeu o mesmo poder, o mesmo caderno, a mesma chance de mudar o mundo. Só que ele não queria ser adorado, não queria seguidores, não queria matar ninguém. Ele queria provar que poderia vencer o sistema sem matar ninguém. E o plano que ele criou foi tão absurdo que forçou o mundo inteiro a reagir. No mundo dos Shinigamis, Ryuki estava entediado, até que chega um outro Shinigami e afirma que ele não consegue ser como o Ryuki e oferece o seu Death Note para ele. Após aceitar, Ryuki volta ao mundo dos humanos para encontrar alguém tão inteligente quanto Light para lhe trazer alguma diversão. Então a cena é cortada para maio de 2019. Ryuki entra em um quarto de um garoto e toca o Death Note em sua testa. Após um susto inicial, o garoto tem suas memórias recuperadas, cumprimenta Ryuki e pergunta: "Já fazem 2 anos, né, Ryuki?" Mais uma vez, a cena é cortada, só que dessa vez para maio de 2017, em uma conversa entre professores que dizia que Minoru Tanaka, um aluno do fundamental, tinha ficado em primeiro nos testes de QI pelo 3º ano seguido e que ele era o mais inteligente do Japão. Ryuki, ouvindo isso, joga o caderno na cabeça de Minoru Tanaka, que estava descansando em um balanço. Mesmo com o garoto em prantos, Ryuki pergunta se ele é o mais inteligente do Japão. Minoru responde que não, e que ele apenas fez o teste de QI várias vezes no seu celular. Para ele, isso já não era mais um desafio, e que ele era bom em charadas e enigmas. O Shinigami diz que isso já era perfeito. Após esses acontecimentos, Ryuki explica toda a história de Kira e quem ele era para o novo portador do Death Note. Com essas informações, Minoru Tanaka explica para Ryuki que se ele tentasse fazer o que o Kira tinha feito, ele provavelmente seria pego bem fácil, pelo fato de que nos dias atuais há câmeras de segurança em todos os lugares, até no metrô. Assim, não daria para matar o agente do FBI como o Kira fez. As ações de crimes cibernéticos também mudaram. Com isso, as mensagens de Kira seriam rastreadas com muito mais facilidade, e a polícia poderia intervir e verificar as transmissões feitas pelo celular. Após ouvir a explicação do menino, Ryuki pergunta se ele consegue fazer isso. Em silêncio, Minoru pensa que Ryuki tá ficando louco e que ele não vai fazer a mesma coisa que o Kira fez. Só que ele também não podia abrir mão do caderno, pelo fato que Ryuki provavelmente entregaria o caderno para outra pessoa, que tinha chances de usá-lo para matar pessoas. Depois de pensar um pouco, Minoru faz 2 perguntas para Ryuki. A primeira é que se tem mais algum humano vivo que poderia vê-lo. Ryuki responde que sim. Provavelmente as pessoas que tocaram no Death Note por acaso. Os portadores anteriores ou temporários provavelmente não conseguiriam. Ouvindo isso, Minoru faz a segunda pergunta. Um Shinigami deve acompanhar o humano que possui o caderno da morte. Então, qual seria a distância máxima que um deus da morte poderia estar do proprietário do Death Note? O Ryuki responde que não tem uma distância específica, mas que se fosse para colocar um limite, seria de 14 km. Após ouvir as respostas de Ryuki, Minoru pede a Ryuki que volte daqui a 2 anos e promete que vai usar o caderno. Com isso, voltamos ao momento presente, onde Minoru afirma que seu plano de 2 anos atrás vai funcionar. Ele vai vender o Death Note. Ryuki, confuso, pergunta como vai fazer isso, se há 2 anos atrás ele disse que iriam rastreá-lo facilmente pela internet. Foi aí que Minoru diz a Ryuki que não vai usar a internet, e sim a emissora de TV Sakura, que fica a 11 km de distância. Com isso, o Ryuki vai até a emissora, escreve em um papel que o poder de Kira seria leiloado e quem quisesse fazer uma oferta teria que fazer no Twitter, na hashtag Poder de Kira. No dia seguinte ao anúncio, Minoru estava escutando os colegas de classe falarem que as ofertas para vender o Poder de Kira já tinham passado de 3 milhões de dólares. Então, a cena é cortada para o Nier, sendo avisado que estavam leiloando o Poder de Kira. Nier diz já ter visto o Shinigami e que a partir daquele momento, a pessoa que estava leiloando o caderno seria chamada de Akira. Nier reconhece que Akira foi muito inteligente por usar a televisão para se comunicar com o povo. Contudo, Nier deduz que, olhando o histórico, o Shinigami não pode ficar muito longe do portador do caderno. Então, provavelmente, o portador estaria no Japão. Mas, para a infelicidade dele, Nier podia ver o Shinigami. Nier explica que precisaria ver as câmeras de segurança do Shinigami com Akira. Só que verificar todas as câmeras de segurança do Japão apenas com as pessoas que conseguem ver o Deus da Morte seria muito complicado. Depois de escutar a explicação de Nier, os agentes afirmam que vão para o Japão prendê-lo. Nier os repreende e diz que até o momento ele não cometeu nenhum crime e que a venda de armas acontece no mundo inteiro. Então, a venda do caderno, mesmo sendo considerado uma arma, não descumpriria nenhuma regra e que a partir do momento em que ele usar o caderno para matar, isso seria considerado um crime. Nier é questionado do porquê está tão interessado no novo Kira, e Nier explica que Akira é muito inteligente e que é apenas um desejo dele, e completa dizendo que se querem pegar o caderno, é só procurar o comprador
comprador assim que o leilão acabar, e pede para que liguem para o Sr. Aizawa para que verifiquem as câmeras de segurança da TV Sakura. A partir daí, Nier descobre pelas câmeras de segurança que o Shinigami tinha saído pelo subsolo e ido até a localização de Akira, também pelo subsolo. Então o Deus da Morte só sairia novamente para entregar o caderno ao comprador, e o tempo que ele teria para pegar o Akira seria no momento em que ele recebesse o dinheiro e renunciasse ao caderno. Nier justifica dizendo que seria fácil demais identificar o Akira após o pagamento. No entanto, ele sentiria que seria uma derrota e por hora seria melhor observar. Voltando a Minoru e Ryuki, Minoru pede a Ryuki que leve mais um aviso à emissora. O anúncio seria rapidamente interrompido por Matsuda, que estava originalmente envolvido no caso do primeiro Kira. Com essa aparição repentina, o leilão de Akira ganhou ainda mais credibilidade, fazendo com que as nações disputassem um caderno da morte. Consequentemente, Minoru pede que mais uma vez Ryuki vá à TV Sakura e escreva que as nações participantes deveriam se anunciar publicamente à mídia. Como resultado, a China e os Estados Unidos foram a público e fizeram uma oferta. A primeira oferta dos Estados Unidos foi de 500 bilhões de dólares, e em contrapartida, a da China foi de 2 trilhões, justificando que guardaria esse poder pela paz. No dia seguinte, Ryuki vai à TV Sakura e deixa a seguinte mensagem: os chefes dos países que estiverem participando do leilão devem dizer apenas o valor e mais nada. Horas depois, os Estados Unidos oferecem 1 quadrilhão de ienes. Voltando a Nier, ele pensa em como Akira poderia colocar as mãos nesse dinheiro, sendo que é muito dinheiro, e ele relembra que Light podia controlar o movimento de pessoas por 23 dias com o Death Note. No entanto, ele se contrapõe em dizendo que, se ele quisesse matar alguém, só manipularia alguém a roubar o dinheiro para ele. Então Nier julga que ele talvez não quisesse o caderno, e por isso a decisão de vendê-lo. E se ele pensou em algum jeito de vendê-lo, também pensou em algum jeito de receber o dinheiro pela venda. No próximo quadro, vemos um outro Shinigami avisando Ryuki que o rei dos Shinigamis queria vê-lo. Em contrapartida, Minoru Tanaka decide vender o Death Note para os Estados Unidos e avisa que o dinheiro deve ser dividido e depositado no banco Yotsuba para todas as pessoas que residem em Tóquio com menos de 60 anos e que possuem uma conta no banco. Nier, assistindo a transmissão, afirma que ele já tinha planejado isso e que pela primeira vez, como ele foi derrotado. O caos em Tóquio começa. Milhares de pessoas querendo abrir suas contas nesse banco e gritando que Kira é um deus. Na segunda-feira, de 27 de maio, o dinheiro foi depositado e Minoru pede a Ryuki que entregue o caderno e que nunca mais fale com ele na vida, porque gostaria de ver bem e despreocupado. Na sala do presidente dos Estados Unidos, Ryuki diz ao presidente que uma nova regra foi criada. Todo humano que vende o caderno morrerá assim que tocar no dinheiro, assim como o comprador que tocar no Death Note. No entanto, Ryuki diz que como a regra era nova, ele deixaria o presidente decidir se quer mesmo o caderno ou não, só que ele não vai recuperar o dinheiro. O presidente afirma que não quer o caderno, mas vai anunciar que ele está em posse dele. No quadro seguinte, Ryuki lembra que Minoru tinha dito que um acordo entre um humano e um Shinigami deveria ser cumprido. Então Ryuki não avisa Minoru sobre a nova regra. Um mês depois, Minoru vai ao banco e cai morto com o dinheiro na mão. E a história termina com o Ryuki dizendo que o plano era perfeito, mas que, por mais que seja perfeito, os humanos que recebem o Death Note acabam morrendo. Minoru Tanaka provou que o Death Note não precisa de um deus, precisa de alguém que entenda o mundo. E talvez essa tenha sido a lição mais perigosa dessa história. Se você curtiu esse tipo de história, se inscreva no canal que eu vou trazer mais Death Note para você. Então, aguarde para o próximo vídeo. Valeu!